Olá, agora eu vou apresentar o trabalho desenvolvido para a disciplina de GPT, que foi desenvolvido por mim, Matheus, e pelo Eduardo Santos também. Aqui eu estou mostrando o projeto, mas primeiro eu vou mostrar aqui que esse projeto está no GitHub. Tem um README explicando certinho, basicamente, tudo que foi implementado, qual a arquitetura, como rodar o repositório, a estrutura e dependências. Mas eu vou passar por tudo isso agora passo a passo. Bom, a primeira coisa é que o problema que foi escolhido para solucionar é o problema relacionado à memória epistemológica, que é essa capacidade de um modelo de linguagem, né, de um GPT, por exemplo, salvar informação relevante entre chats, porque no histórico de um chat, ele consegue ter aquele contexto inteiro, né? Na medida do limite do contexto. Porém, ele nativamente não consegue salvar informações a longo prazo, por exemplo, sobre quem é o usuário, sobre coisas que o usuário já mencionou, eventos, coisas que ele gosta, qualquer informação relevante, ele basicamente não tem memória nativamente, né? Um modelo aberto, tipo o Llama, se você rodar, ou o DeepSeek, ele não vai ter essa capacidade por default, né? Então a gente tentou solucionar esse problema. E aí eu vou mostrar um pouco da arquitetura de como a gente decidiu solucionar esse problema. Basicamente, a gente criou dois agentes. Então, existe um agente chamado agente de análise de memórias e o agente de queries, que é meio que um agente de chat, na verdade. O mais importante, assim, de primeira, é esse de análise de memórias. Basicamente, para cada query do usuário, ele recebe essa query, e aí esse agente aqui tem um prompt em que ele analisa, né, a query para poder descobrir se tem informações relevantes ali para serem salvas na memória ou não. Então ele chega nessa fase aqui que ele pergunta, né, dependendo se possuir informações relevantes, ele retorna as informações relevantes, se não, ele retorna não há informações relevantes. E aí tem como analisar isso no código. E aí, se ele retornar que não há informações relevantes, ele não salva nenhuma informação. Agora, se ele retornar informações relevantes, ele retorna cada informação separada por uma quebra de linha. E aí, basicamente, tem a informação e uma pequena explicação sobre aquela informação. E então, ele separa essas informações relevantes em chunks, porque a resposta pode ser um monte de informação. Então, ele separa em vários trechinhos, é, transforma cada um desses chunks em embeddings. Então, ele usa o modelo da Nomic Embeds Text, para poder transformar em embeddings. E aí ele salva esses embeddings num banco de dados que, para o escopo da disciplina, só foi utilizado um banco de dados local ali que salva nos próprios arquivos do projeto, né, localmente, com o ChromaDB. Lembrando que tudo isso utilizou o framework LangChain, então ele já tem várias coisas pré-implementadas. Então, e aí foi usado tanto para a parte do LLM, quanto para o embeddings, quanto para o banco de dados, foram usadas funções do LangChain. Bom, independente se ele salvou ou não informações, ele vai para o próximo passo, que é, ele vai para o agente de chat, normalmente, que vai ter o histórico daquele chat. Porém, ele vai, antes de fazer de executar a query, ele vai, na verdade, fazer uma busca semântica no vetor, no banco de dados de vetor, e aí, com base no que retornar de informação relevante, ele vai inserir no próprio prompt do usuário um contexto, falando assim, o usuário tem essa pergunta, demanda, instrução, e eu achei esse contexto aqui relevante de memórias anteriores que pode te ajudar a solucionar essa pergunta. E aí ele retorna para o usuário a resposta, que basicamente com base na pergunta, no prompt do usuário e o contexto que ele achou relevante. E aí ele adiciona essa mensagem no histórico da conversa e continua o histórico da conversa, como um chat. A diferença é, o banco de dados de vetor está salvando essas informações a longo prazo. Então, se você resetar o histórico do chat, ele continua com as informações relevantes salvas. Ele vai continuar lembrando o que você foi falando ao longo do tempo. Ok.
Agora vamos então partir para o código. Basicamente, esse aqui é o projeto baixado na minha máquina. E aqui tem o relatório que está explicando basicamente isso que eu tô falando, né, em detalhes e com o experimento realizado. E eu vou realizar de novo esse mesmo experimento. Para instalar, eu usei o Poetry, que é basicamente esse gerenciador de dependências para o Python, que ele ajuda a facilitar, então tem que instalar ele além do Python. E aí ele tem uma série de comandos, você vai dar um poetry install, né? Ele vai instalar as dependências, não preciso fazer. E aí aqui, para rodar usando o ambiente virtual que ele gerou para o Python, eu uso poetry run. Aí como a gente está usando o Streamlit, que é uma biblioteca para facilitar a criação de chats, ele basicamente provém uma interface, né? Que já tem lá animações, o CSS, HTML, tudo prontinho. Então, eu uso esse comando do Streamlit, que ele vai rodar o Streamlit nesse meu arquivo de init aqui. Então, basicamente, eu não vou entrar muito em detalhes do código, né? Mas, basicamente, ele vai rodar aqui, e aí essa função main aqui vai chamar os agentes necessários no passo a passo certinho que eu expliquei. Então, aqui, por exemplo, olha, adiciona mensagem na tela, ele analisa o prompt com o agente de memória, ele pega os documentos similares no Vector Store aqui, ele faz um filtro para poder tirar caso tenha salvo alguma informação não digna de ser salva, e ele vai basicamente fazer, então, pedir para o outro agente responder a query com base no que ele achou de contexto. E aí, se eu rodar aqui, poetry run, ele vai rodar aqui a interface pronta, tem uma pequena explicação aqui, né, de como utilizar. Então, esse chatbot foi desenvolvido por mim e pelo Eduardo, e aí eu posso começar a conversar. E aí, para conversar, o que que eu vou fazer? Eu deixei aqui um Markdown que tem basicamente a biografia do Machado de Assis. E aí eu vou fingir ser o Machado de Assis, então vou pedir pro chat assim, olá, eu me chamo Machado de Assis e eu gostaria que você avaliasse a minha biografia. E aí eu vou jogar essa biografia aqui, que é um Markdown falando de várias coisas, né? De principais obras, características da obra, enfim, várias coisas. E aí eu estou fingindo meio que eu sou o Machado de Assis e essa é a minha biografia. Aí, como eu estou usando a gente está usando o modelo DeepSeek, é o DeepSeek com Reasoner, né? Então, ele tem basicamente o thinking, né? Ele primeiro pensa um pouco, então ele fica aqui rodando, e aí só depois a interface do Streamlit vai cuspir a resposta aqui. Então, eu estou rodando isso aqui localmente no modelo DeepSeek de 14 bilhões de parâmetros, então não é o mais eficiente do universo, porém ele já se mostrou com resultados bem satisfatórios para o tamanho dele, né? Se você rodar isso aqui com uma API com Gemini, com GPT, com Claude ou qualquer outro modelo, com certeza os resultados vão ser muito melhores. Então, basicamente aqui, enquanto isso, eu estou esperando. Se a gente vir aqui no código, em algum momento ele vai fazer o print aqui, quando ele terminar. Então, vamos esperar um pouquinho, que ele está rodando. Meu computador está bem quente. Vamos lá. Eu vou pausar aqui enquanto isso. Bom, voltei aqui. Ele acabou demorando bastante, porque eu estou gravando ao mesmo tempo, então o computador está usando bastante recurso. Mas basicamente isso aqui, ó, é o pensamento dele. Então, dentro dessa tag aqui é o think, dessa tag think e barra think, ele está exibindo o pensamento dele. Então, ele está aqui, ó. Eu tenho que avaliar esse texto sobre Machado de Assis. Vamos começar lendo. E aí, basicamente, ele vai descrevendo, né, o que que ele fez. E aí, enfim, ele vai fazer uma análise que eu pedi, né, da biografia. Porém, se a gente vir aqui no código, ó, eu tenho alguns prints que, por exemplo, ó, dentro dessa tag aqui, ó, save in memory to DB, até aqui, o end, são as informações que ele achou relevante e que ele salvou.
Então, por exemplo, ele salvou aqui, ó, name, Joaquim Maria Machado de Assis. Não sei nem se está certo. Profissão, escritor, jornalista e figura literária. Explicação, Machado de Assis foi uma figura prominente na literatura. Olha, salvou preferências, com explicação. Fatos importantes, nascimento e morte, fundador da Academia de Letras. Então, ele foi recolhendo várias informações importantes aqui e foi salvando. Aqui tem um print um pouco mais bonitinho, né? Esse aqui é para mostrar os chunks. E aí, basicamente, a query, no final, foi isso aqui, ó. Como ele faz o agente de memória antes, ele já adicionou o contexto aqui ao prompt, entendeu? A query. E, e aí, além do histórico, né, ter a bibliografia no histórico, ele adicionou isso aqui à query. E aí a gente vê a resposta aqui. Aí, beleza. Ele ainda está rodando aqui, mas isso aqui não é o mais relevante. O que que eu quero testar? Eu quero testar se ele salvou essas informações, né? Porque, basicamente, se eu fechar o chat aqui e perguntar de novo, naturalmente, né, sem essa arquitetura, ele ia esquecer tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um F5 aqui, né? Eu vou recomeçar o chat, ó, agora está com o histórico zerado. E aí eu vou fazer uma simples pergunta. Deixa eu só lembrar qual que é a pergunta aqui. Que a pergunta que eu fiz, ó, é a pergunta para fazer é essa aqui, ó. Por favor, me fale quais são as minhas melhores obras. É um exemplo que está citado ali na biografia e provavelmente ele salvou isso como informação, né? Então, por favor, me fale quais são as minhas melhores obras. Provavelmente esse aqui vai ser mais rápido, porque o contexto é menor, mas eu vou pausar aqui. Ó, voltei aqui e basicamente ele está pensando agora, né? E aqui, ó, o usuário está perguntando em português pelos seus melhores trabalhos. Eu preciso descobrir a quem ele está se referindo, sendo que isso não é explicitamente falado. Olhando o contexto que foi provido, esqueci a palavra, ele menciona o autor brasileiro conhecido por grandes obras como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Esaú e Jacó. Então, eu acho que ele está falando sobre Machado de Assis. Então, ele fez esse guess, assim, né? Com base nas informações ali que foram buscadas. E aí ele respondeu aqui, então, ó, depois do fim, você está se referindo ao escritor brasileiro Machado de Assis? Se for o caso, suas melhores obras incluem Dom Casmurro, Memória Póstuma de Brás Cubas e Esaú e Jacó. Se eu vier aqui no prompt e olhar aqui, ó, o contexto adicionado, foi basicamente isso aqui, ó. Ó, ele pegou, ó, quais são as minhas melhores obras? E aí ele olhou obras e aí ele trouxe aqui contexto, ó. Contos Fluminenses, Papéis Avulsos, História da Meia-Noite. Founder of... Opa, deu um print aqui. Fundador da Academia de Letras. Conhecido por grandes obras como... E aí são as três grandes obras. Então, basicamente, ele tá com essa informação salva no banco de dados. Ele pegou essa informação e aí ele salvou essa informação. Então, a gente consegue visualizar aqui que basicamente está funcionando a memória, né? Ele salvou entre chats quem era a pessoa de que estava se falando e quais eram as obras importantes. E aí, basicamente, se eu chegar aqui e pedir essa mesma coisa para o Olama, aqui, ó, vou rodar aqui. Se eu pedir essa mesma coisa, ó, rodando aqui para o DeepSeek sem arquitetura nenhuma, só ele cru aqui no meu terminal, ó, por favor, me fale quais são as minhas melhores obras. Então ele não tem contexto, ele não tem memória, não tem nada. E aí, se eu rodar isso aqui, ele, ó, ok, o usuário está perguntando sobre as suas melhores obras, mas eu não tenho nenhum acesso a nenhuma informação pessoal sobre indivíduos, então não posso falar quais são os trabalhos dele. E aí a resposta é, claro, estou aqui para ajudar, porém não tenho acesso a informações específicas sobre suas obras particulares. Você pode me contar mais sobre o tipo de trabalho? Então, basicamente, ele não tem memória, não tem contexto. Então, se eu fizesse perguntas como primeira
pergunta num prompt, num chat, ele não consegue fazer nada, o que demonstra que a arquitetura que foi demonstrada previamente consegue, então, adicionar essa funcionalidade, mesmo ao modelo simples local, com poucos parâmetros em comparação com modelos gigantes. Então, basicamente é isso, a explicação. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e boa noite.